vimos, então, que a economia ela vai responder aqueles problemas econômicos do que produzir, para quem produzir, como produzir, de acordo com o sistema econômico. Então, quais os dois sistemas importantes que nós precisamos entender, né? Então, primeiro, a gente tem a economia de mercado e, segundo, a gente tem a economia centralizada, ou também chamada de planificada. Então, a gente está falando sobre o sistema econômico, não a política, né? Porque a gente pode falar um pouquinho sobre capitalismo, socialismo, comunismo. Então, isso a gente tem, isso está relacionado à questão política, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre economia, como é que é a economia. Então, a economia de mercado, a característica principal é que quem decide o que produzir, como produzir, para quem produzir, é a própria iniciativa privada, né? São as próprias empresas que fazem essa decisão, uma vez que é elas quem vão, então, constituir seus produtos, uma vez que elas é que vão propor aí as novas necessidades, como eu falei para vocês, né? Então, a economia de mercado é aquela que quem define o que produzir, como produzir, é a própria iniciativa privada, são as próprias empresas. Ao contrário, na economia centralizada ou planificada, a gente tem um órgão central, né? A gente tem o governo, o Estado que faz essa decisão, que faz essa tomada de decisão, né? Então, quem vai definir o que produzir, como produzir, para quem produzir, é o próprio Estado. Então, é ele que vai definir o que vai ser produzido, porque a economia está centralizada nas mãos do Estado. Então, quando a gente pensa, né, então, resolver esses problemas econômicos, pensando numa economia de mercado, se a gente olhar o nosso sistema, o sistema brasileiro, é uma economia de mercado, mas é uma economia mista. Porque ao mesmo tempo que nós temos a empresa privada, a empresa é que vai fornecer aí os seus produtos, estimulando aí as nossas necessidades, enfim, mas a gente também tem uma participação importante do próprio Estado, né? O próprio Estado, ele vai fazer ele faz uma interferência, né, na nossa economia. Então, ele faz assim uma programação para interferir. Então, existem empresas que são estatais, então isso a gente tem essa interferência. Então, a gente chama de economia de mercado mista, né? A economia centralizada, característica daqueles países que são comunistas, que são socialistas, né? Em que o Estado é que define o que realmente vai ser de fundamental importância para atender aí as necessidades. Então, isso precisa ficar muito claro para vocês, tá bom? Então, ao mesmo tempo que nós então falamos que o Brasil, né, ele é regido por uma economia de mercado do tipo misto, como eu coloquei aqui embaixo, né? Então, deixa eu só pegar meu cursor no sistema de economia mista. Então, tem algumas participações do Estado para poder fazer aí as suas interferências, interferências aí na economia, mas a gente tem ao mesmo tempo, do outro lado, a empresa privada. E se a gente pensar no ramo da alimentação, então é por isso que cada vez mais a gente tem alimentos mais inovadores, alimentos que são diferenciados no mercado. Então, se eu falar para vocês, até uns 15, 20 anos atrás não existia uma grande variedade de leite sem lactose, de pães aí sem glúten, pães, macarrão sem glúten. Hoje a gente tem uma porção de alimentos que são destinados a esse público, né? Então isso, o fato da gente viver numa economia de mercado, né, em que a empresa privada é que decide, e o fato, mesmo que seja mista, isso nos dá, né, uma liberdade da escolha, né? Então existem vários tipos de alimentos e a gente vai escolher o que for melhor para nós, né? Quando a gente está falando de uma economia planificada, mais centralizada, pensando no que diz respeito à própria produção de alimentos, é definido que se produz os alimentos básicos. Então, eu não estou falando sobre o leite sem lactose, mas eu estou falando do leite comum, eu estou falando do pãozinho comum, né? Então, ele não vai pensar em diferenciar o seu produto, porque o objetivo não é esse. Então, quando a gente pensa do ponto de vista como que o sistema ele organiza, tem que ficar muito
claro para vocês qual é a diferença de como que o sistema de como que o Estado vai se organizar, né, de acordo com o tipo de sistema econômico, então economia de mercado e economia planificada, e que diferença isso vai trazer no nosso ramo, né, na nossa área de atuação, que é na área de alimentação. Então, faz sentido eu ter aí do Brasil estar dentro de uma economia de mercado, mesmo que mista. Isso vai ser interessante porque eu tenho uma disponibilidade de alimentos que vai me dar segurança na hora de fazer algum tipo de intervenção, na hora de fazer algum tipo de sugestão, propor algum cardápio, enfim, né? Então a gente tem uma liberdade maior do que se eu tivesse numa economia planificada, pensando, né, do ponto de vista aí da alimentação, fazendo esse link, né, esse gancho com o curso de nutrição. E para facilitar o estudo da economia, né, então é dividido em microeconomia e macroeconomia. Então nós vamos começar a disciplina falando um pouco sobre a microeconomia. A microeconomia, ela estuda o comportamento de consumidores e produtores, né, ou aqueles que ofertam determinado bem ou determinado serviço dentro de mercados específicos, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre preço, sobre como é que os preços estão se comportando naquele mercado específico, né? Se há aumento de preço, se há redução de preço. Então na microeconomia a gente trabalha mais sobre o quesito preço em pequenos mercados. A macroeconomia, ela é mais ampla, né? Então, se eu for falar para vocês, dentro do curso de economia mesmo, a macroeconomia, ela leva aí 2 anos para se falar sobre a macroeconomia, porque são vários termos. Então, a macro, pelo próprio termo, né, macro, abrange várias questões, né? Então, aqui dentro da nossa disciplina, a gente fala um pouquinho sobre crescimento e desenvolvimento econômico, fala um pouquinho sobre inflação, vai falar um pouquinho sobre a cesta básica, salário mínimo, as questões envolvidas, né? Então, inflação, crescimento, desenvolvimento econômico, salário mínimo, cesta básica, com o nosso curso, né? Relacionando aí ao nosso curso, mas aí vocês podem ver que tem uma porção de outros temas que talvez a gente nem vá ver aqui no nosso curso, porque não faz muito sentido, não é que não faz muito sentido, né? A gente precisa concentrar nos itens mais importantes, mas se eu estiver estudando a economia mesmo, vocês vão ver que a gente aborda aí uma infinidade de temas, né? Então eu tenho 2 anos aí só para discutir a macroeconomia. Então a gente fala que na macroeconomia nós estudamos os grandes agregados, porque a gente vai falar sobre determinados assuntos e fazer uma análise, né, do seu aspecto macro, né? Então não só nível Brasil, mas nível mundial, tá bom? E para finalizar, nós deixamos algumas questões para vocês responderem e a gente vai discutindo aí ao longo do semestre essas questões, né? Ficamos aí à disposição e até a próxima aula. Até, gente!